O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC, reconheceu no último dia 26 o tradicional, o polêmico, o acirrado Derby Campineiro como patrimônio imaterial de Campinas. São 209 jogos, 71 vitórias para o Guarani, 68 para a Ponte Preta e 69 empates. O equilíbrio persiste até mesmo no número de gols. O Bugre contabiliza 274 e a Macaca 272. Eu acho que todo esse processo que a gente vem vivendo de reconhecimento das manifestações, nesse caso ele vai estar registrado no livro das celebrações, porque ele é de fato algo que identifica nosso ser campineiro, né? Não dá para desvincular. Então o patrimônio cultural imaterial, ele reconhece essas manifestações que identificam a nossa sociedade. É algo muito, muito importante, fundamental para a cidade, né? Que, veja bem, Campinas é uma cidade muito rica, uma cidade reconhecida nacionalmente pela a grandeza econômica, a potência econômica, tecnológica, na cultura, nas artes, né? E Campinas também, toda vez que se fala da cidade, não há como dissociar o derby, os dois times da cidade. E o derby, na verdade, na prática, ele já é uma data assim, importante, fundamental, que a cidade mobiliza pessoas, famílias, paixões, sentimentos, né? Então, a criação dessa data com o patrimônio imaterial da cidade é fantástica, muito importante, né? A gente só tem a parabenizar a cidade de Campinas por essa escolha, né? Importância muito grande, né? Isso é um marco para a cidade de Campinas, né? O derby, né? Através do CONDEPAC, né? Ser um patrimônio, né? imaterial de Campinas, né? Porque o derby, na verdade, a gente só foi oficializado, né? Mas o derby, ele mexe com a cidade, mexe, né? no ambiente antes do jogo, né? Para embasar o reconhecimento oficial, existe todo um processo que é registrado nos autos e conduzido por uma especialista em cultura. Foi feito todo um estudo de como é que isso intervia na vida das pessoas, né? Então, como que esse movimento, essa celebração do derby é uma identidade dos campineiros. Para a especialista, o levantamento de dados perpassou a própria história da cidade. Foi muito interessante, é um processo muito rico, assim. Ele passa por todas as histórias da cidade de Campinas, ele meio que acompanha esse movimento da cidade. E é muito interessante que cada torcida, cada grupo que você conversa, você pega elementos que são... Um fala do jogo tal porque foi no campo adversário e o outro fala que não, o melhor jogo foi aquele do outro campo. Então, assim, é um duelo muito visceral mesmo das torcidas. O patrimônio imaterial é uma oficialização do que naturalmente já acontece desde o início dos tempos de vida dos dois times. O futebol realmente ele é um elemento da cultura brasileira muito forte. O derby ele é a história de Campinas. Então as pessoas acham que só é só o jogador de futebol, só é envolvido com torcidas. Sim, a torcida é um grande ator social, mas a cidade se movimenta, né? A escola, os bares, as ruas, né? Você vê as camisas. É muito, muito bonito assim, o entretenimento que gera e a forma como se dá. Mexe com tem a parte de a família, né? A cidade. Hoje o derby, né? Ele é um dos maiores, né? No âmbito nacional, né? De confronto, né? Então isso assim foi bem visto por todos essa oficialização. O derby ele aproxima pessoas, ele afasta pessoas também, né? É algo muito importante. O calor é muito grande, né? A paixão envolve paixão, famílias que às vezes você tem torcedores dos dois times, nessa semana eles ficam meio que rompidos, entendeu? Então é muito mais que futebol, né? Muito mais que futebol. Para a Macaca, o derby tem um gostinho mais que especial. Nós aqui temos um importante, que é um derby que
foi título. Nós ganhamos um título num derby. Na época, o Campeonato Paulista tinha uma importância muito grande. Em 1981, esse derby, a Ponte Preta ganhou 3-2. E naquela época você tinha o campeão do primeiro e segundo turno. A Ponte Preta ganhou o título num derby, né? Então isso é histórico, né? Isso fica para a eternidade, para todas as gerações, né? Mas o Bugre também tem aquele derby que entrou para a história. Tem vários. Se for citar aqui, mais um derby que assim, me marcou foi o derby da semifinal, né? Em 2012, né? Contra eles, que foi aqui no Brinco, 3-1, né? Esse que a gente passou para a final contra o Santos. O importante é que o derby, se tornando patrimônio imaterial de Campinas, faz com que os dois times sejam essenciais para que o outro tenha um derby para chamar de seu. E eu escolhi gravar exatamente na metade do caminho entre os dois estádios. Com o reconhecimento, uma série de ações devem acontecer para perpetuar o derby no imaginário campineiro. Logo depois do reconhecimento, do registro imaterial que a gente fala, a gente tem que se preocupar com o que a gente chama de salvaguarda. E essa salvaguarda tem que ser feita pelos movimentos e pela Secretaria de Cultura junto. Então, o que pode ser salvaguarda? Criar um dia celebrativo, criar exposições, a gente fazer as escolas visitarem os memoriais dos times, a gente levar isso para um lugar público para que as pessoas vejam o que tem de histórias envolvendo o derby, né? Que a gente está falando de uma coisa de 1912, né? Então, realmente, os dois times de Campinas são muito antigos e a rivalidade é tão antiga quanto essa fundação dos times. Isso vai ser uma coisa bem bacana, né? A gente já estava conversando sobre isso, né? De a gente agora, né, fazer esse alinhamento, né, com a prefeitura, né, e criar ações, né, criar exposições, né, trazer a criança, principalmente, que é o futuro, né, os futuros torcedores, né, para conhecer, né, o clube, para conhecer a história do derby. E a dúvida é, será que a rivalidade vai aumentar? Melhor assim, que é um reconhecimento oficial por parte da prefeitura, do município, né? E com certeza acirra mais, que a partir de agora, toda vez que nós tivermos um derby, a própria prefeitura estará mobilizada em torno dessa data, né? Desse evento que é o derby. Com certeza vai acirrar muito mais, né? A gente espera que de uma forma positiva, né? Vida longa ao derby, que isso daí seja imortal.